25 de fevereiro de 2014. Enterro de torcedor santista assassinado por são paulinos é marcado por tristeza de amigos e família. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar na investigação. Depois de ser poupado por Gilson Kleina, Wesley está pronto para voltar ao Palmeiras nesta quinta-feira pelo Paulistão. Grêmio entra em campo esta noite em busca de segunda vitória na Libertadores. Em entrevista exclusiva, ex-goleiro Marcos fala sobre seleção, bom momento do Palmeiras e violência no futebol. E ainda, Brasil Open de tênis corrige problemas da última edição e os preparativos para os duelos desta quinta da UEFA Champions League. O Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite. Foi sepultado hoje na zona leste de São Paulo o torcedor santista que foi covardemente agredido por são paulinos quando esperava o ônibus para voltar para casa na noite do último domingo. Em mais um episódio triste do futebol brasileiro, um torcedor membro de organizadas perde a vida por um motivo banal: a paixão pelo clube. Ele era tranquilo, era uma pessoa tranquila, ele não gostava de confusão. Era uma pessoa bacana. Pessoa que não se envolvia em briga, não gostava de torcer, tinha o time dele lá, mas era mais diversão mesmo, nada de arrumar problema com ninguém. Assim, familiares e amigos descrevem Márcio Barreto de Toledo, última vítima da violência no futebol brasileiro. O crime bárbaro aconteceu no domingo, logo após o clássico entre Santos e São Paulo no estádio do Morumbi. Imagens de uma câmera de segurança mostram a emboscada armada por torcedores são paulinos na esquina da Rua General Souza Neto com a Radial Leste. Quando o grupo de integrantes da torcida Jovem do Santos passou pela avenida, os agressores desceram de 2 carros e, munidos de pedaços de pau, correram atrás dos torcedores do clube rival. Márcio não conseguiu escapar, foi brutalmente agredido e acabou falecendo no Hospital Municipal do Tatuapé. No velório realizado no cemitério de Itaquera, o clima, como não poderia ser diferente, era de muita tristeza e indignação. Márcio, de 34 anos de idade, deixa a viúva com o filho de apenas 5 meses nos braços. Integrantes da torcida organizada também estavam presentes, prestando solidariedade à família. Resta a esperança de que os responsáveis por essa atrocidade sejam identificados e condenados. E o corintiano Marcelo, irmão de Márcio, com a voz embargada e o coração apertado, definiu o absurdo da situação. Foi muito triste o que fizeram com ele. A pessoa que fez isso não tem o que dizer, entendeu? E qualquer sofrimento para uma pessoa dessa não paga, porque ele não era de arrumar confusão com ninguém. Aproveitaram talvez da simplicidade dele, entendeu? Ele era uma pessoa simples, então talvez na hora lá da correria ele talvez tenha ficado achando que não tinha nada com isso e talvez esqueceu que por causa de uma camisa ele poderia morrer. Foi o que aconteceu. Por causa de uma camisa ele morreu. Bom, boa noite. Muito triste você começar um programa de esportes com uma notícia dessa, uma notícia policial e que tem a ver com o esporte, na medida que a paixão pelo clube que vitimou esse rapaz. Quer dizer, esse rapaz trabalhava, foi emboscado, essa é a realidade. As imagens não deixam qualquer dúvida. Os carros estão parados no momento em que os torcedores atravessam a rua, pacificamente, você pode observar. No momento que eles estão atravessando a rua, aí esses vândalos descem do carro. Ó, você vê, são 5, 6 torcedores descem do carro com paus e vão atrás desses torcedores. Quer dizer, é um absurdo. Isso é uma emboscada, isso é crime. E todos eles devem ser presos. A gente está num ano de Copa do Mundo. Se esperava que o Brasil melhorasse em termos de segurança, melhorasse em termos de organização, e você não vê melhora alguma, muito pelo contrário. Quer dizer, então esse tipo de situação que envergonha, enoja, sabe?
Qual o sentido disso? Nenhum. Mas isso acontece muitas vezes por conta da impunidade. Esses torcedores, ou esses vândalos, eu prefiro trocar o nome, esses vândalos que emboscaram e correram atrás desses torcedores, eles tinham a intenção de matar e conseguiram. E aí? Sabe, a troco do quê? Não podem ficar impunes. Algo precisa ser feito com urgência para mudar esse cenário. Eu tenho aqui só de Gazeta Esportiva nessa bancada há 16 anos. Há 16 anos acontecem as mesmas coisas, só mudam os nomes das vítimas, mas os agressores são os mesmos. São pessoas, membros de torcidas organizadas. Me parece que a Independente hoje divulgou uma nota dizendo que não tem nenhum vínculo com o que aconteceu na noite do domingo, mas tem que ser investigado. Isso tem que ser investigado e não pode passar em branco. É mais uma vítima dessa violência sem fim, Chico. Bom, Celso, boa noite, Michele. Márcio Barreto de Toledo, ele trabalhava aqui na Fundação, não era funcionário da Fundação. Uma empresa terceirizada. Ele trabalhava numa empresa terceirizada e colocava água nos galões para nós aqui. E já até tinha feito um... Ele mudou de empresa depois, ele foi trabalhar como segurança. Exatamente. E ia trabalhar de segurança aqui mesmo, na Gazeta, eu acho, né? Não sei. Mas, enfim, era conhecido nosso. Cruzava com a gente no corredor, sempre perguntava do Santos o que achava, o que não deixava de achar, a saída do Neymar, aquelas coisas todas. Quer dizer, era um cara que a gente conhecia, um cara de confiança, que você podia deixar a bolsa num lugar que ele não pegava, não mexia, não era bandido, não era nada disso. Inclusive, ele tá voltando com um grupo da sede, acho que é da Sangue Santista, né? Que eles estavam. Ensaio de carnaval. Um ensaio de carnaval, quer dizer, não foram nem no jogo, Santos e São Paulo, não sabiam nem quanto quitava o jogo. Quer dizer que foi uma coisa muito sentida por todos nós aqui da Gazeta, principalmente lá no 7º andar, que é onde fica a maioria da redação, das produções, né? Ele sempre estava lá, servindo água, oferecia água para a gente, muito simpático e sempre um cara feliz, um cara de bem com a vida. Então, eu acho que pessoas assim não deveriam morrer tão estupidamente como ele morreu, né? Então, lembrando bem, Márcio Barreto de Toledo, sinceros pêsames para a família, foi uma fatalidade, né? E eu acho que as imagens estão aí, dá para pegar chapa de carro, dá para pegar, se frisar bem, a cara de alguns caras que estão ali. Se você olhar bem o filme, tem um cara que fica parado, dando uma de migué, esperando os carros, todo mundo sair do carro para sair correndo atrás. É outro também que dá para pegar. E pega uma arma aqui de trás da cintura. Aí. Pode reparar. Olha, o Zé Mané de chapéu chegando ali, ó. Chegando na Sorrateiro, ali, como se fosse um lobo, esperando todo mundo dar o toque para lá. Levantou a camisa, pegou alguma coisa e saiu correndo atrás, olha lá. Se meteu na briga. Com certeza foi esse cara aí, ou algum deles, ou com certeza foi esse cara que atirou. Porque as placas dos carros, tá ali a mão, ele bota a mão, pega alguma coisa na cintura e chega devagarinho. Olha, ó, esse aí que entrou no carro, se frisar dá para ver quem é, chapa, o cara tá saindo com o carro, dá para saber quem é. Então, a polícia tem que apurar logo. As câmeras das redondezas também, né? As câmeras da redondeza, enfim, tem que fazer uma apuração severa e pegar quem foi que matou. Esse menino a gente conhecia, não merecia morrer do jeito que morreu. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta de hoje é sobre a questão das torcidas organizadas. A extinção das organizadas acaba com a violência no futebol? Sim ou não? Acesse o site, vote, resultado no final do programa de hoje. Celso, o que você acha? Não, já tivemos um exemplo disso, né? Já tivemos aí a extinção das organizadas e eles continuavam indo no estádio sem a camisa, mas estavam lá. Você precisa identificar um por um e puni-los com rigor nesses casos. É isso que tem que ser feito. Punir com rigor cada integrante que se envolve em violência. Você pode ver que não é só no estádio, isso foi tudo fora do estádio, longe do estádio. Né? São gangues. Então você tem que saber dissociar. Quando há formação de gangue, você tem que punir cada integrante com rigor da lei. Aliás, a nossa lei, convenhamos, ela é branda demais. Um convite ao crime. Mas se fechasse algumas organizadas, acho que não seria um exemplo.
Então, mas eles abrem outra. É um exemplo. Fecha a mancha verde, vira mancha alviverde. Mas aí mas fechou uma organizada. Tem que só para dar um exemplo de uma, né? Vale para Gaviões, vale para tudo quanto é. Tem que tomar cuidado para ver se não vão abrir outra com outro nome. Ficar atento, a polícia tem que ficar atenta a essas coisas. Você quer abrir uma empresa, é uma dificuldade, pô. Os caras levam 20 dias investigando quem é você para abrir uma empresa. Como é que esses caras abrem? Será que ninguém vai atrás? Puxa a capivara de ninguém para ver quem é, quem não é? Qual é o advogado, está defendendo quem? Será que não tem isso? Pô, você vai abrir uma empresa, é 20 dias. Roda aí, né, Zé? Não é isso, Zé? Você que se formou um brilhante advogado, tudo bem, eu acho que está certo, tem que investigar mesmo. Mas peraí, né? Então, eu acho que tem que fechar, sim, como exemplo de punição. Uma punição. A sociedade tem que dar uma resposta. A resposta talvez seja o fechamento. Ao contrário do que dissemos aqui ontem no Gazeta Esportiva, o torcedor do Santos, de 15 anos, que ficou gravemente ferido no confronto com torcedores do São Paulo, não faleceu. A informação chegou a ser publicada em alguns blogs e sites, mas o menor de idade está vivo, apesar da agressão sofrida. A violência no futebol foi um dos assuntos da conversa exclusiva do repórter Luiz Henrique Gurian com o ex-goleiro Marcos durante o lançamento do livro Libertadores, Paixão que nos une, no último final de semana. Mas o goleirão do Penta falou também de seleção brasileira e do ótimo momento do Palmeiras. Confira. Olha, é personagem daqueles do primeiro time, tem muita história para contar dentro e fora dos gramados. As dos vestiários, então, são maravilhosas, mas em ano de Copa, ele que fechou a meta brasileira em 2002 está conosco. Marcos, o goleiro do Palmeiras, entre os 11 melhores da história do clube. E para falar desse ano de Copa, como é que você está esperando, sentindo esse trabalho do Felipão da Seleção Brasileira, Marcos? Vamos começar com a Seleção Brasileira. Bom, primeiro é um prazer revê-lo. Fazia tempo, né? Meu, Marcão. Filipão está com bastante trabalho pela frente aí. Eu acredito que a seleção tem uma equipe muito competitiva, os jogadores de qualidade, né? Todos jogando bem no ano. Quer dizer, também pegaram a confiança da Copa das Confederações aí por ter ganhado. Vão ter a pressão da torcida, mas ao mesmo tempo vão ter o apoio do torcedor brasileiro. Então acho que nós vamos para uma Copa como um dos favoritos, como sempre fomos, né? Mas não tem time pronto, isso é que preocupa. E essa antecipação do nome do Júlio César, ela é motivante para quem ainda quer a última vaga para o gol, ou ela é desmotivante porque quem já está convocado sabe que não vai ser o titular? O Júlio, né, pelo jeito que o Filipão convocou as últimas vezes aí, ele só adiantou uma coisa que todo mundo já sabia, né, que o Júlio ia participar da Copa, até porque é o goleiro titular dele, né, mas todo goleiro sabe que na Copa vão 3, né? Então muita gente brigando para ser o segundo, terceiro. E muitas vezes até sabendo que pode até ter a oportunidade de entrar durante a Copa, né? Por causa de uma contusão ou qualquer coisa. Tomara que isso não aconteça, é claro, né? Mas eu acho que só o fato de participar de uma Copa do Mundo, independente se você foi como primeiro, segundo, terceiro, já é motivo de grande felicidade para o jogador, principalmente por estar jogando aqui no seu país, diante do seu torcedor. Então, é uma Copa que todos os jogadores e ex-jogadores gostariam de estar disputando, porque é uma Copa dentro do país da gente. Mas o Júlio não está no time de ponta, não vem jogando com regularidade, isso não preocupa? Não, acho que não. Ele já tem a confiança do Filipão ali, é um cara que já conhece os zagueiros da seleção, que joga junto há muito tempo, tanto o Davi como o Thiago, que deve ser os zagueiros da Copa. Aproveita e escala o resto do time, já escalou a defesa? Eu acho que não vai sair muito da Copa das Confederações ali não, né? São aqueles jogadores que estão na Copa das Confederações ali com uma alteração ou outra que a gente, né, não imagina que pode acontecer, mas o time da Copa das Confederações, pelo menos os titulares ali, praticamente está tudo convocado, acredito. E na frente, Allan Kardec está merecendo a mesma oportunidade? Pode chegar lá e resolver o problema? Porque a seleção brasileira tem disso. Lembra quando aconteceu com o Emerson na véspera da estreia, machucou o ombro? Com o Romário, que foi cortado também, poucos dias antes de começar a Copa de 98. A seleção brasileira tem muito disso. Até o dia da convocação, todo mundo tem esperança, né? Até o fechamento da inscrição. Então todo mundo tem esperança de ser convocado. O Kardec está num momento muito bom no Palmeiras, né? Claro que eu acredito também que o Fred voltou a fazer os gols dele aí, também deve ser uma presença garantida na Copa do Mundo, né? Mas ele está vivendo um momento muito bom. E não seria surpresa nenhuma, não só para o torcedor do Palmeiras, mas como para qualquer torcedor brasileiro, o Kardec está numa lista de convocação dessa. Até na Copa tudo pode acontecer, é o cara que está fazendo mais gol no momento, então
Eu tenho certeza que ele está trabalhando para um dia poder vestir a camisa da seleção. De novo, dá orgulho falar só Palmeiras? Ah, dá, né? Agora dá, né? Agora dá. Agora que você parou, melhorou, De vez em quando a gente dá uma caída, mas depois a gente levanta de novo e levanta bem, né? Então, o Palmeiras está muito bem esse ano, um time bem modificado do ano passado, né? O ano passado foi bem também, mas algumas contratações importantes, pessoal jogando bem. E todo palmeirense está orgulhoso. Violência nos estádios, violência fora dos estádios. Aconteceu com o Corinthians, aconteceu nos momentos ruins do time do Palmeiras, aconteceu no São Paulo, aconteceu no Santos, no Vasco, no Flamengo. E como tem muito time no futebol do Brasil, eu vou deixar a Suécia como exemplo. Mas o fato é um só, a violência persiste. A violência é chover no molhado. Tem solução? Nem gosto mais de falar sobre isso, porque não acontece nada, nunca vai acontecer. Falta posto das autoridades? Eu acredito que sim, né? Um país que tem as leis muito tranquilas quanto a isso, né? Não acontece em lugar nenhum no mundo. Também é um reflexo da sociedade brasileira. Não está violência só nos estádios, está na esquina de casa, está nas periferias, está em qualquer lugar nos grandes centros, né? Isso aí é o sintoma de uma política de segurança pública ruim, né? Que não prende, deixa solto, que num país onde o cara pode matar e daqui a pouco tá na rua, tranquilão, e, né, então o que você vai exigir dentro do futebol? Então é triste falar sobre isso, para te falar a verdade, mas é o que a gente vê, essas brigas no estádio desde quando eu era criança já aconteciam e pelo jeito e pela vontade das autoridades vão continuar acontecendo por muitos anos ainda. Crença no Palmeiras para ser o campeão paulista, isso para começar o ano e depois vem mais? O Palmeiras está bem, né? Depois inicia a fase do mata-mata, também o Santos está muito bem no campeonato, tem outros times aí que se classificarem também crescem no final, né? Eu acho que, é claro que você não, né, tem que estar sempre ali na pressão, não achar que está tudo ganho, porque você só ganha mesmo quando você levanta o caneco, né? Então, é manter essa pegada que o Palmeiras está tendo aí até o final do campeonato, até conseguir o título. Fé na seleção, fé no Palmeiras e um grande ano. É isso aí que você imagina para o futebol? É isso aí, né? Um ano, né, que a gente, todos pelo menos a parte do futebol, estão trabalhando para que essa violência diminua, né? Já partiu da diretoria do Palmeiras juntamente com o Corinthians para esse último clássico, né? Para que não tenha agressão na rua, não tenha briga nos estádios, né? E eu acho que todo mundo fazendo a sua parte ali para que o futebol nada mais seja do que um momento de diversão que você tem no domingo, não uma coisa que seu filho sai de casa para assistir e fica com medo dele não voltar, né? Futebol não é isso, futebol é só alegria e diversão. Você está com a camisa da Copa da Libertadores e não tem paulista nessa competição. Ano que vem isso não pode acontecer mais. Ah, não, ano que vem vai ter um monte aí. Inclusive o Palmeiras vai estar no meio, se Deus quiser. Abraço forte. Valeu, Gurião, um abraço. Bom, o Marcos, sempre muito simpático, sempre muito inteligente, respondeu tudo ao pé da letra, está certíssimo, da seleção, da opinião dele que ele tem sobre a seleção, até o negócio da violência que nós acabamos de falar. Agora, uma coisa, o Celso vai dar opinião, mas esse livro que foi lançado é um livro muito bonito, muito bonito. É uma tradução bilíngue sobre a história da Libertadores. De um lado você tem português, do outro lado você tem castelhano, né? Ou espanhol. Então é muito bonito, estão todos os times aí, é um livro bastante bem ilustrado, muito bem escrito, né? Então eu aconselho para quem gosta ter, eu nem sei que editora que é, eu até recebi na redação o livro e guardei com o máximo carinho, porque é um livro interessante. Agora, o que o Marcos disse foi mais interessante que o próprio livro. Falta vontade política para resolver esse problema de violência. É isso aí. Essa que é a grande verdade. E a Libertadores, no ano passado, teve também muita violência. Não foi só a morte daquele menino boliviano que o pessoal da Gaviões se encarregou de manchar eternamente o símbolo do Corinthians com essa morte, né? A mancha inesquecível. Foi o seguinte, foi a falta de punidade, que boa parte daqueles caras que estavam presos aprontaram depois, invadiram o CT, um foi preso na Bahia. Essa confusão envolvendo o Atlético Paranaense e Vasco também, muitos que estavam aí aprontaram de novo. Então quer dizer que, sabe como é que é? É impunidade, é falta de vontade política, porque essas torcidas são massa de manobra das autoridades. Massa de manobra das autoridades. Os caras se prestam a isso, vivem disso. Então é isso. O cara não gosta do Chico Lang, vai lá e dá um pau no Chico Lang. Os caras vão lá e dão um pau no Chico Lang.
eu vou, vai lá, eu vou, não tem problema, eu vou lá e faço. Eles se servem, eles se prestam a isso. Então, é um bando de mercenário de aluguel. Essa que é a grande verdade. Então, eu acho que não tem necessidade do futebol isso aí. Não precisa de bando de mercenário. O futebol não precisa. Agora, tem gente que precisa. Talvez alguns políticos, né, para se elegerem, precisem desses caras. Então, mas e o governo, por outro lado, para o povo não ter aquela consciência social da injustiça, faz questão de manter esses grupelhos, né, que só atrapalham a consciência de classe. Porque esse cara que morreu não ganhava mais que 600, 700, mil reais por mês. E o cara que matou ele também. Quer dizer que está todo mundo no barco, mas eles estão brigando, porque um do time e tudo outro. Quer dizer, é aquele negócio, aquela briga simbólica que não leva a lugar nenhum, na verdade? Isso interessa para quem está no poder, a inconsciência, né, das coisas. Então, a violência é isso, a inconsciência, a animalidade, e se o cara para um pouco para pensar, ele não comete a violência. E o Marcos acabou falando justamente aquilo que nós estávamos dizendo, quer dizer, falta punição, falta vontade política para resolver. Hoje, na redação, surgiu, acho que na reunião de pauta, falávamos justamente da Inglaterra. Os hooligans, eles ainda existem. Eles estão lá na Inglaterra. Brigam lá também. Eles brigam quando eles têm a oportunidade, mas ninguém vai brigar ali no estádio, no redor do estádio, porque sabe que se acontecer alguma coisa, eles vão em cana, não tem jeito, não tem solução. Quer dizer, então precisa também a gente rever o ponto de vista do tratamento às torcidas. A começar até não tem nem que ter mais espaço para torcida organizada em estádio de futebol. Você vende ingressos, são 50 mil ingressos? 50 mil ingressos numerados, quem compra 1, 2, 3, senta onde foi determinado e ponto final. Amanhã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid encara o Schalke 04 na Alemanha. Já o Chelsea visita o Galatasaray em jogo que marca o reencontro do atacante Didier Drogba com o clube de Londres. E na véspera desse duelo, o técnico José Mourinho teve que esclarecer polêmicas. Isso porque uma emissora francesa publicou um vídeo em que o português está numa conversa privada com um empresário e no bate-papo brinca com a idade do atacante Samuel Eto'o, mostrando ter dúvidas se o atacante tem 32 ou 35 anos e diz que o Chelsea não possui um goleador. Questionado sobre as afirmações que fez em vídeo publicado pelo canal francês, Mourinho respondeu às críticas. Foi apenas uma conversa engraçada que tive com alguém que não pertence ao mundo do futebol. Nós estávamos rindo e eu realmente acho uma vergonha que alguém tenha gravado uma conversa privada, ainda mais sem ninguém saber. Além disso, o treinador negou qualquer problema com o atacante Samuel Eto'o, com quem já trabalhou também na Inter de Milão. Ele é um dos poucos jogadores que trabalhou comigo em um segundo clube. E um técnico nunca faria isso se não gostasse do jogador ou da pessoa. Foi com ele que tive minha temporada mais vitoriosa da carreira. Polêmicas à parte, o jogo de amanhã, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, marca o reencontro do atacante Didier Drogba, hoje no Galatasaray, com o Chelsea, clube pelo qual fez história e se tornou o ídolo da torcida. Para Drogba é difícil, uma sensação estranha, mas temos que fazer o nosso trabalho. Eu quero ajudar minha equipe e sei que ele quer fazer o trabalho dele marcando gols, assim como fez no ano passado. O goleiro Peter Cech também falou sobre o reencontro com o ex-companheiro de Chelsea. Esta é uma situação nova para nós. Didier foi por 9 anos peça fundamental da nossa equipe e será a primeira vez que ele vai jogar contra nós. Sabemos da importância dele para o Galatasaray e do grande jogador que ele é. Por isso, vamos buscar jogar bem contra ele, para que não tenha chance de marcar. Na Alemanha, o Schalke 04 entra como zebra no duelo diante do poderoso Real Madrid. Pelo menos é esse o discurso do técnico Jens Keller. O Real Madrid está definitivamente entre os melhores times do mundo na atualidade. Talvez, depois do Bayern de Munique, seja a segunda melhor equipe. Eles têm jogadores extraordinários em todas as posições e com certeza não será um jogo fácil para nós.
O atacante Kazian Huntelaar, que já defendeu as cores do Real Madrid na temporada 2008-2009, é a esperança de gols do Schalke para o jogo desta quarta. Ja, Madrid é um super clube, denke ich. O Real Madrid é um grande clube e tem uma grande estrutura. Foi muito bom para mim jogar lá, mas agora sou jogador do Schalke e por isso vou me concentrar nesse jogo. Estou muito animado e confiante. Und ab jetzt spiele ich bei Schalke, also konzentriere mich auf Schalke und Hoje nós tivemos mais 2 jogos válidos pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Amanhã esses 2 jogos que a Michelle acabou de escrever para você fecham a fase de ida. Hoje, curiosamente, dos 6 jogos que aconteceram até aqui, da fase de ida das oitavas de final, 5 visitantes se deram bem. Já haviam conquistado vitória o Bayern de Munique, o Barcelona, o PSG, o Atlético de Madrid. E hoje o Borussia Dortmund venceu o Zenit na Rússia por 4-2. O Hulk marcou um dos gols da equipe russa, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. E o Manchester United foi o único visitante que se deu mal. Perdeu para o Olympiacos na Grécia por 2-0. Aliás, o jogo está acabando, minutos finais, 2-0 para o Olympiacos. Ou seja, desde que o Ferguson deixou o Manchester United, o Manchester deixou de ser aquele time vencedor com o qual nos acostumamos. Se você pensar assim, desde que o Tite saiu do Corinthians também, o Corinthians desabou. E se você parar bem para pensar, o Tite ficou 3 anos e meio. E o Ferguson 20. Então você imagina, o Manchester vai para a 5ª divisão lá. Sei lá, quantas divisões tem lá na Inglaterra? 4, 5 4, né? Que na Alemanha tem 8. Então quer dizer que... Então vai para a 4ª divisão. Desse jeito, o cara ficou 30 anos, até mas o Ferguson acho que ficou 27, Chico. Ficou 27 e tal, mas é esse. Deixa para lá, velho. Vamos pro tênis. Sem a presença das principais estrelas do tênis mundial, entre elas o número 1 Rafael Nadal. Começou nesta segunda-feira, ontem, né, a 14ª edição do Brasil Open. O Alexandre Silvestre, nosso repórter, esteve no ginásio do Ibirapuera para conferir a expectativa do torneio e conversou com o presidente da Associação dos Tenistas Profissionais, Chris Kermode. Confira. O campeão do Aberto do Brasil em 2013 deixou os paulistas na mão. Ô louco, Rafa Nadal! Conquistou há dias o Rio Open, fez a alegria da galera carioca, mas dessa vez não veio para Sampa. O presidente da Associação dos Tenistas Profissionais, Chris Kermode, afirma que a ATP não convida jogadores. Isso é problema dos promotores e patrocinadores do campeonato, mas acredita que o espanhol, número 1 do mundo, voltará em breve. As figuras mais importantes na atual chave são o espanhol Nicolás Almagro, 3 vezes campeão do Brasil Open, e o alemão Tommy Haas, melhor ranqueado entre todos os participantes, ocupa hoje o 12º lugar. Ano passado, aqui no Aberto do Brasil, teve muita bronca em relação ao piso de saibro, a quadra de terra que estava dura e com alguns buracos, saliências, e também quanto ao calor dentro do ginásio. Algumas melhorias foram feitas e são visíveis, como, por exemplo, a instalação de equipamentos de ar-condicionado. Assim está bem melhor. O chefão do tênis mundial reconhece as deficiências e o esforço dos organizadores para melhorar a infraestrutura para tenistas e público. A construção de uma quadra coberta e climatizada ao lado do ginásio é prova disso. A seriedade do inglês que dirige o tênis mundial, esporte de elite, silencioso, educado, só é quebrada na entrevista quando eu pergunto se ele está confiante com a seleção da Inglaterra na Copa que se aproxima. Chris brinca que está acostumado a se decepcionar com o país dele em mundiais. Não será novidade. E, pelo jeito, o cartola do tênis já tem um plano B para o futebol. E você que acompanha a Gazeta Esportiva pode falar com a gente pelo Twitter, pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Olha, eu quero mostrar esse livro aqui, Brasil Pentacampeão, do Milton Mira de Assunção Filho e da Tiana Quinelli, 300 momentos de emoção, da editora M Books.
Tá aqui, ó, muito lindo o livro, dá para ver direitinho. E sabe quem participa desse livro? O Chico Lang tem um depoimento, tem várias fotos bonitas aqui. E o Chico Lang deu um super depoimento bacana, são 300 depoimentos. Ele deu um depoimento falando sobre um momento inesquecível, né, do futebol brasileiro. Eu também participo desse livro, dando um depoimento. Meu depoimento é o 222 e o seu é qual, Chico? 90? 59. 59. Então, ó... Tá aqui, Chico Lang, esse livro é seu, para você. Obrigado. A Tiana mandou de presente para você aí o livrão, para você guardar com muito carinho, viu? Verdade. E você compre o livro e veja quais foram os 2 maiores momentos que eu tive em Copas. Isso aí. Muito bem. Não vou falar também. Não fala. Deixa para surpresa, tá? E vamos conferir agora os destaques do Super Esporte de amanhã. Olá, Michele, para você ligado no Gazeta Esportiva, amanhã meio-dia tem Super Esporte com tudo sobre os jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. A gente também vai falar de tênis com as notícias do Brasil Open e mostrar as novidades de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. É amanhã meio-dia no Super Esporte. Eu te espero, hein? Mais um jogador brasileiro está de saída para o futebol chinês. Segundo o site Globoesporte.com, o Flamengo aceitou uma proposta da China pelo atacante Hernani. O Xangai Shenhua ofereceu 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos do jogador. Recentemente, a mesma equipe adquiriu o zagueiro Paulo André, que estava no Corinthians. As equipes ainda estão acertando os últimos detalhes do contrato, mas o brocador já não deve enfrentar o Emelec amanhã no Maracanã pela fase de grupos da Libertadores. E aí, é um bom negócio esse da China? Eu acho o seguinte, para o jogador foi bom, mas para o Flamengo foi ruim. O Flamengo é um time que deve até as calças. Quando eu falo isso, o torcedor do Flamengo fica bravo comigo. Mas vender o Hernani nessa altura do campeonato é uma tremenda bobagem. Seria a mesma coisa que o Palmeiras pegar e vender o Allan Kardec. Seria uma burrice do tamanho do mundo. Foi o que fez o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo está sempre no vermelho. Está sempre no vermelho. Não é vermelho e preto, né, e branco. Devia ser só vermelho, porque a conta do Flamengo está sempre no vermelho. E vender um cara artilheiro, que nem o Hernani, na Libertadores, é pedir para apanhar. É pedir para apanhar. E não está lá essas coisas, não. Vamos atrás do Elias. Não vai atrás do Elias. O Elias custa muito dinheiro, o Flamengo não tem, não vai comprar. Não vai comprar, pegar esse dinheiro da Hernani para trazer o Elias. Isso pode esquecer. Os caras vão pagar a dívida e vão ficar com o dinheiro como eles sempre fazem. Foram buscar o Márcio Araújo. Márcio Araújo, que o Palmeiras não quis o Márcio Araújo. Não quis renovar o contrato do Márcio Araújo, o Márcio Araújo foi para lá. E já estão achando que o Márcio Araújo vai ser chamado para a seleção. Quer dizer, é brincadeira. O Carioca vive num mundo platônico, né? Não tem nada a ver com a realidade. Um negócio impressionante. Está sempre tudo muito bom, está sempre tudo muito legal, né? Tem praia, tem mar, vamos embora, vamos nadar, vamos surfar. Né? Vamos tomar uma e tá tudo certo, bicho. Vive num mundo que não existe. E esse negócio de vender um brocador, se aqui os caras quebram tudo no Corinthians, quebram tudo. Uma coisa que pegar e vender o Guerreiro, não tem quem faça gol, vende o Guerreiro. O cara tá em má fase, mas uma má fase passa. Né? Então, quer dizer, é um time que nem merecia estar disputando Libertadores, essa é a grande verdade. Porque é difícil você ver paulista fora, porque nesses cariocas você não pode confiar. Bom, eu concordo com você que foi melhor para o Hernani, que vai ganhar um bom dinheiro, vai para a China. É o time do Cuca, né? Acho que é o do Cuca, sim. Exatamente, do Paulo André, o mesmo do Paulo André, exatamente. E é um bom jogador, é artilheiro, o Flamengo fica enfraquecido justamente na Libertadores da América. Né? O Campeonato Carioca, pouco importa. O que interessa para o Flamengo mesmo agora, nesse semestre, é a Libertadores América. Interessa dinheiro para o Flamengo. E perdeu interessa dinheiro. Os caras querem grana, é isso que eles querem. Qualquer clube do Brasil, né, Chico? Aquela Patrícia, como é que ela chamava? Patrícia... Hein? Amorim. Quem? A Patrícia Amorim, ela colocou todos os conselheiros do Flamengo para assessorá-la no gabinete quando ela era vereadora, cara. Sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Sabe o que é nada? Nada. Não aconteceu nada. Isso aí é um clientelismo danado. Não houve nada. Tá tudo certo. Vamos lá. Vai, Mengão.
Terça-feira, com participação de clubes brasileiros na Libertadores, o Cruzeiro, que perdeu do Real Garcilaso do Peru por 2-1 na estreia, joga neste momento e vence a Universidade de Chile por 3-0 no Mineirão. O jogo está no segundo tempo. O Atlético Paranaense está na Argentina para enfrentar o Vélez Sarsfield às 19h45 no estádio José Amalfitani. O Furacão tenta repetir o bom resultado da primeira rodada quando ele venceu o The Strongest da Bolívia por 1-0. O técnico Miguel Ángel, Portugal, só deve definir a equipe momentos antes da partida. Entregues ao departamento médico, o zagueiro Kleberson e o atacante Marcelo estão fora do jogo. Drauzio fica com a vaga na zaga. O meia Zezinho cumpre o segundo dos 3 jogos de suspensão impostos pela Conmebol devido à expulsão diante do Sporting Cristal na pré-Libertadores. Mira Rabi, assim fala, Celso? Mira Rabi e Fran Mérida disputam uma vaga no meio-campo. O Imperador Adriano começa no banco e deve entrar durante a partida. Quem vencer o jogo garante a liderança do Grupo 1. O Grêmio também decide daqui a pouquinho em Porto Alegre contra o Nacional de Medellín a liderança do Grupo 6. No jogo de estreia, a equipe gaúcha venceu o Nacional de Montevidéu no Uruguai por 1-0. Daqui a pouco, às 10 horas, o Grêmio recebe em casa o Atlético Nacional da Colômbia pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Uma vitória deixa o tricolor gaúcho na liderança isolada do torneio. O fato de jogar em Porto Alegre é encarado com bons olhos pelo treinador Enderson Moreira. Eu acho que o fator casa pode prevalecer em algumas situações, mas ela talvez não seja determinante, né? Todas as equipes têm condição plena de poder buscar uma vitória fora de casa, né? Isso aconteceu com a nossa equipe, mas o Nils poderia ter ganho também o jogo lá. Então, a gente tem que entrar com a maior concentração possível, com muita dedicação, porque qualquer vacilo pode ser fatal aí rumo à classificação. A zaga gremista sabe bem o que vai encarar logo mais. A gente viu o jogo deles contra o Nils, um time difícil, um time muito rápido, igual você disse, jogadores de habilidade ali na frente. Mas nossa equipe também tem jogadores de habilidade, jogadores velozes. Eu acho que eles têm que se preocupar muito com o nosso time aqui. Nós temos um time forte atrás também, a gente vai marcar os pontos fortes deles. Além do Atlético Nacional, News Old Boys e Uruguaio Nacional estão no grupo do Grêmio. Derrotado na última rodada pelo Botafogo, o Palmeiras não contou com o meio-campo Wesley, que foi poupado pelo treinador. Na próxima rodada, o volante alviverde estará à disposição do técnico Gilson Kleina para o confronto com o embalado São Bernardo. Veja na reportagem de Luiz Henrique Guria. O meio Wesley, poupado nos 2 últimos jogos, está de volta. Junto com a comissão técnica, o pessoal do DM, a gente entrou no consenso para prever, né, uma possível lesão, alguma coisa assim do tipo. Então, só estava com a perna pesada, mas foi bom. Que aí agora eu já estou mais tranquilo. Tomara que eu possa ter a oportunidade aí de voltar e apresentar um bom futebol. E o Wesley volta com atenção para o São Bernardo. Bom aproveitamento fora de casa, defesa que sofre poucos gols. Tentar superar, eu acho que no futebol nada é muito diferente do cotidiano, né? Eu acho que muitas surpresas podem vir a acontecer e tomara que seja pra gente. Corinthians derrotado, empate com o São Paulo, grandes que passaram apertado com o Tigre Bernô. A gente vai procurar jogar da melhor maneira, né? A gente vai estar jogando dentro de casa. A gente sabe que, a gente que acompanha, sabe que eles têm uma equipe bem qualificada, que ocupa bem os espaços. Mas a gente também tem autoconfiança, vamos estar jogando dentro de casa e a gente tem tudo para poder sair do Pacaembu com mais 3 pontos. Outra preocupação para o time do Palmeiras, a expulsão do meia Bruno César. Ele foi expulso contra o Botafogo em Ribeirão Preto e pode pegar uma pena bem maior do que apenas um jogo de suspensão. Eles estão procurando ser mais rigorosos, né, nesse quesito. Mas também, a minha opinião em relação a tudo isso que acontece dentro do campo, que eles relatam, por muitas vezes também, às vezes a gente tem que engolir cada coisa, porque se a gente for falar, vai acabar complicando mais ainda. Não é só o time do ABC, nem a expulsão de Bruno César, as preocupações do time do Palmeiras. Tem ainda que se falar e muito do restante do campeonato, com os times cada vez mais preparados. Não é surpresa nenhuma, porque as equipes, cada ano que passa, vem surpreendendo, a gente encontra dificuldade, né?
Mas a gente, como time grande, se tratando de Palmeiras, que tem tradição, eu acho que é de grande importância a gente sempre colocar isso também em pauta, porque ajuda e dentro de campo a gente tem que procurar sempre corresponder para tudo isso que eu falei poder ser verdade. O Palmeiras que vem de derrota, o Santos de empate. Bons resultados para o futuro. O Valdívia disse isso, o Eguren também falou a respeito do fato de ganhar demais e às vezes isso aí empanar alguns erros que o time apresenta. E lá na Vila Belmiro, o Alan Santos disse que é bom porque tira um pouco daquele salto alto do time. Mais ou menos nessa linha. Para o Wesley, não é bem assim não. Quanto mais a gente puder vencer, de grande importância, né? Ninguém quer perder, mas cada um tem um ponto de vista. Se eles tiveram, né, a sua opinião, eu respeito, mas a minha opinião é sempre bom estar vencendo para poder dar continuidade. O grupo da seleção brasileira está fechado para o próximo amistoso. Luiz Felipe Scolari já convocou Jefferson para o gol, também Jô do Atlético e Fred do Fluminense. Falou-se muito no nome do jogador Allan Kardec, artilheiro do Palmeiras, peça importante no time. Para Wesley, a pergunta, se esta não convocação pode abalar aquele jogador que hoje é um verdadeiro termômetro no time verde. O Allan é um cara tranquilo, um cara sábio, novo, que já passou por bastante situação e em nenhum momento vai abalar isso, até porque ele é novo e o futebol, as oportunidades aparecem muito, né? Então, se não foi agora, tomara a Deus que seja mais na frente. Palmeiras levou uma ensaboada do Botafogo, perdeu fora de casa. Levou o quê, foi Celso? uma ensaboada. Uma ensaboada? Uma ensaboada. Muito bem. É um termo antigo, confesso. Nunca ouvi. Meu avô falava. Nunca ouvi. Meu avô porque costumava você falar. se ensabou, depois você se lava, né? Então levou uma lavada. Escorregou, é isso? Escorregou. Entendi. Levou uma lavada. Não tem o termo lavada, ensaboada, enfim. É antigo, confesso que é antigo. Não existe. Palmeiras, Toma claro que banho, você existe. faz Não o quê? existe, Você você se inventou ensabou isso primeiro, Você é agora. muito novinha, né? Você se ensabou primeiro, depois joga água em cima, né? Sabonete cai. Bom, se cair eu não pego. O Celso? Também não. Vamos falar do Palmeiras, que vai ser ensaboado ou não. A verdade é que perdeu o jogo, perdeu a invencibilidade, mas nada que preocupe sinceramente. O Gilson Kleina não pôde contar com alguns jogadores e tal, mas o Palmeiras está na rota certa. E continuam vendo o Palmeiras como um dos grandes favoritos para a conquista do título. Palmeiras e Santos. Obviamente, Chico, que depois no mata-mata, o imponderável às vezes acontece. Um time joga fechadinho e tal. Já vimos um Corinthians aí, do Tite mesmo, eliminado pela Ponte Preta quando era o grande favorito. Mas a tendência é um Palmeiras e Santos nadando de braçadas aí bem à frente dos demais concorrentes. Não tenha dúvida, é o que a gente está se desenhando no Campeonato Paulista. Mas você falou bem, porque você vê, o Botafogo mesmo é líder do grupo do Corinthians. É líder do grupo do Corinthians, está com 18 pontos. Mais umas 2 vitórias, o Botafogo está classificado, não é verdade? Então, quer dizer, o Corinthians precisa agora correr atrás do prejuízo. E os times do interior esse ano aqui estão bem armados, essa é a grande verdade. Tem times bons aí. O Audax, o Botafogo, infelizmente estão no grupo do Corinthians, mas são 2 times bons que encaram de igual para igual. O Audax veio aqui jogar com o Palmeiras e foi um sufoco. Foi um sufoco. Acho que foi 1-1, né, Bárbara? Se não me falha a memória. Foi 1-1. Quer dizer, são 2 bons times, o Botafogo, o Audax. São times bons. E ao contrário de outras épocas, né? Em que os times vinham desfarrapados. Né? Hora de falar do Corinthians, que se prepara para enfrentar o Comercial amanhã às 10 da noite no Pacaembu. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Apesar de não perder há 4 jogos e vir de 2 vitórias seguidas, a situação do Timão no Campeonato Paulista não é nada simples. Com apenas 14 pontos, o Timão está a 4 do Ituano, o segundo colocado do Grupo B. Ou seja, para garantir classificação à próxima fase da competição, não basta apenas vencer seus jogos. Será necessário contar com o tropeço dos rivais no Grupo B. E o próximo obstáculo a ser superado é o Comercial amanhã à noite no estádio do Pacaembu. Para essa partida, o técnico Mano Menezes deve repetir a mesma formação que iniciou a partida contra o Rio Claro no último final de semana. As novidades devem apenas aparecer no banco de reservas, com Renato Augusto e Emerson ficando à disposição do treinador. Por falar em Emerson, o jogador afirmou que pretende cumprir seu contrato com o Corinthians até o fim, se referindo a um suposto interesse do Atlético Mineiro em contratá-lo.
Quanto a Guerreiro, que até aqui marcou um único gol na temporada, ele continua recebendo apoio dos companheiros e do técnico Mano Menezes, para que esse jejum acabe o mais rápido possível. Oficialmente, Michele, ainda não podemos confirmar a escalação do Corinthians. O motivo é que a primeira parte do treinamento dessa tarde foi fechada para a imprensa. Mas tudo indica que o Corinthians vai mesmo com a mesma formação que iniciou a partida contra o Rio Claro. Com Cássio no gol, Fagner pela lateral direita, na zaga Kleber, Gil e Wendel pela lateral esquerda, no meio campo Ralf, Bruno Henrique, Guilherme e Jadson, no ataque Guerreiro e Romarinho. Do CT Doutor Joaquim Grava, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Mas em seguida o Mano Menezes deu entrevista e já avisou que o Sheik e o Renato Augusto não sentam nem no banco, estão se aprimorando fisicamente. Quer dizer, então, que o Corinthians vai com o Danilo no banco, vai com outros jogadores, né? Mas o Sheik e o Renato Augusto estão se aprimorando fisicamente. Aliás, está certo o Mano Menezes. Eu acho que ele está correto. Não pode queimar o Renato Augusto e o Sheik nessa fase ruim que os times estão, entendeu? É porque o time vem vencendo com o que tem, né? O Romarinho está fazendo gols, o Guerreiro está ali também, não tem feito gols, mas tem cumprido um papel importante. Esse negão aí, o Kleber, entrou bem no time, que estava cabeçando a bola aí. E o que eu acho bacana, Chico, é a permanência também do Sheik, né? Eu acho que, apesar de toda a pressão na torcida... Só para completar, o Mano Menezes desmentiu que o Sheik está indo para o Atlético Mineiro, tá? Pois é. Acabou de desmentir. Então, e ele, queira ou não, foi o herói da Libertadores, fez os gols do time. Então, você tem que respeitar o jogador que tem uma importância para o clube. E entender que, às vezes, o momento não é bom. Mas não significa que ele esteja descompromissado ou coisa do gênero. Eu acho que o Sheik não vive um bom momento desde a conquista da Libertadores. Ponto. Mas o que ele já fez pelo Corinthians, só porque pelo que ele já fez, merece crédito. Então, que ele tem a possibilidade de voltar. E ele ainda é uma peça importante, sabe? Se você tem um jogo lá complicado, difícil, você tem um jogador como o Sheik no banco de reservas. É rápido, veloz. Claro, porque, sabe, não dá para você abrir mão de um jogador disso, porque o torcedor passional entende que chegou ao fim um ciclo um jogador como esse. Não tem isso, não. Direção de clube que não tem rabo preso, sabe, com ninguém, e técnico com bom senso, sabe sacar e reconhecer a importância do Emerson Sheik. E parabéns para a torcida que gritou o nome do Guerreiro, né? Para levantar o moral do peruano. Eu achei muito legal isso aí. É assim que a torcida tem que fazer. Torcer, não brigar. O São Paulo tenta repetir o bom futebol apresentado no clássico do último domingo contra o Santos para vencer o 15 amanhã no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba. Confira as informações do Tricolor com o repórter Filipe Boril. Muricy Ramalho anda fazendo de tudo para que Paulo Henrique Ganso jogue. Tanto que na tarde desta terça-feira, aqui no CCT da Barra Funda, fechou a primeira parte do treino para esconder o time que vai entrar em campo na próxima quarta-feira. A sequência de más atuações do camisa 10 o credenciaram para o banco de reservas no clássico do último final de semana. E parece que as coisas devem mudar. Já não é de hoje que o futebol de Paulo Henrique Ganso está escondido. Ele custou cerca de 24 milhões de reais ao São Paulo. Já passaram por aqui 3 treinadores que ainda não conseguiram fazer com que ele rendesse o que rendia no Santos. Por isso, amanhã, diante do 15 de Piracicaba, no Barão de Serra Negra, ele pode ganhar uma nova chance entre os titulares. A confirmação só vai acontecer momentos antes da partida, já que Muricy Ramalho preferiu esconder essa decisão. O recado do treinador já foi dado. Um clássico começando o jogo no banco de reservas. Ele parece não estar gostando muito de Paulo Henrique Ganso dentro de campo. Quem sabe nesta quarta-feira, Ganso possa voltar e jogar bem, como sempre fez. Não há como não esconder a decepção em relação ao Ganso. Eu fico muito à vontade, porque eu me lembro em 2010 eu achava o Ganso mais importante que o Neymar para o time do Santos. Achava que ele deveria ter ido para a Copa da África do Sul e como ele não foi, eu apostava que a 10 na Copa do Mundo do Brasil seria dele. Só que ele não consegue jogar nada há praticamente 3 anos. Quer dizer, ele teve um 2010 maravilhoso, um 2011 meio capenga, misturando brigas com a diretoria do Santos, contusões, mudou de clube e não consegue render. Quer dizer, então se você botar na balança, Chico, fizer as contas do que o Ganso jogou bem e jogou mal na carreira, ele está devendo muito.
principalmente para o São Paulo, que ele não teve nenhum momento o lampejo do que ele foi com a camisa do Santos. Espero que ele se recupere. É um jogador que toca muito bem na bola, tem visão de jogo, mas, sabe, até acordar, precisa de uns beliscões. Eu já não estou tão otimista assim, não, porque ele não jogou contra o Santos, ele entrou só 15 minutos, 16 minutos. E não jogou nada? Não jogou nada e não fez a menor falta. Esse esquema que o Muricy arrumou, com o Douglas no meio campo, com o Pabon jogando de meia esquerda, que nem o Edilson Capetinha jogava, fim de conversa, é o ideal para o Santos. Para o Santos não, para o São Paulo. Muito bem, Chiculang. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. A extinção das torcidas organizadas acaba com a violência no futebol? Sim, 60% dos votos. O Gazeta Esportiva termina aqui. Amanhã às 6 da tarde tem mais, que agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Nos vemos então daqui a pouquinho no Jornal. Até já. Obrigado pela sua audiência. Tchau.